partir de 1945, são esses autores e essas características que nós vamos encontrar na literatura poética, né, brasileira. Aqui nós temos um exemplo de um texto que já é um retrato da poesia feita depois de 1940, que é a chamada poesia concreta ou concretismo. Além de ser um texto para ser lido, ele deve ser visto. Ou seja, não é só decodificar a imagem, mas apreciar a aparência, a forma, o emprego dessas palavras, a colocação delas nesse espaço, não é em vão. Há um planejamento da forma desse texto, na escolha dessas palavras, desses sons e dessa disposição no papel. Então, aí nós temos a contribuição para o alfabeto duplo. Esse é o nome do texto. Observe que algumas letras estarão com dupla escrita. Por exemplo, a mocinha emburrada ou empurrada? É B ou é P? Teria sentido com ambas as construções. É duplo. Sentou-se mal ou sentiu-se mal? Onde foi que ela sentou-se ou que ela sentiu-se mal? Foi em cima do capitão ou em cima do capotão? Presente de quê? De bodas de ouro ou de botas de ouro? São textos que a gente tem aí um trabalho com a forma escrita, com a organização, com a disposição, ou seja, além de ser lido, que é você decodificar as palavras e tentar buscar um sentido para ele, você precisa ver, apreciar a forma física, buscar parte do significado desse texto também na sua aparência. Agora vamos fazer um teste muito interessante para a gente observar a construção de um texto da poesia concreta. O cuidado com a forma e a importância da gente ver além de ler. Eu peço que vocês fechem os seus olhos, e é para fechar de verdade. Escutem a leitura que eu vou fazer do texto e busquem um significado para ela. Vejam o que vocês entendem. Quando eu mandar abrir os olhos, vocês vão abrir os olhos e vão ver se aquilo que vocês pensaram correspondem à realidade. Não vale trapacear. Feche os olhos. 3, 2, 1. Em todas as suas curvas, exalto sua beleza e forma. Balanço seus cabelos enquanto aguardo o seu próximo gemido. Agarro-me em seu corpo e encosto no meu, enquanto seguro seu pescoço. Quero ouvir o som da sua voz. Parece um texto bem sensual, né? Um envolvimento aqui, tanto afetivo quanto corporal, físico entre duas pessoas, né? Uma poesia bem romântica. Agora abra os seus olhos e veja a que ele está se referindo. Pela forma como as palavras estão arrumadas na folha de papel, a gente sabe que ele não escreveu esse texto para uma mulher, né? Está fazendo um texto sobre o violão, ou pelo menos busca dar um duplo sentido, uma vez que a gente sabe que uma das figuras que a gente tem para expressar um corpo escultural feminino, né, cheio de curvas, normalmente a gente diz que a mulher tem um corpo de violão. Então pode-se fazer essa associação entre a mulher e o violão. Mas observa na maneira como ele arrumou. Ele poderia ter feito esse texto em estrofes, linhas retas, tradicionais, letras pretas no papel branco. Mas não, teve todo o trabalho de organizar esse texto de maneira que a forma, a arrumação dessas palavras no papel ajuda a transmitir essa mensagem. E pode ver que ele poderia estar falando sobre o violão mesmo. Em todas as suas curvas eu exalto a sua beleza e sua forma. Balanço seus cabelos enquanto aguardo seu próximo gemido. Os cabelos ali sendo a representação das cordas do violão, o gemido e o som produzido por elas. Agarro-me em seu corpo e encosto no meu, que é o que todo mundo que vai tocar violão precisa encostar. Apoiar melhor esse violão para que consiga tocá-lo com eficiência. Enquanto seguro o seu pescoço, pescoço do violão, e quero ouvir o som da sua voz. Ou seja, é um texto que a gente chama de polissêmico, pode ter mais de uma interpretação. Tanto aquela só motivada pelas palavras, quanto aquela só motivada pela disposição, pela aparência, né? Pela visualização desse texto, como a junção delas duas. Isso é interessante do texto da poesia concreta. Vamos seguindo. Dentro do texto, a investigação agora vai se voltar para o ser humano.
também na poesia, tá? O social e o político ele vai ficar um pouco para o segundo plano, que era a temática principal, por exemplo, do Drummond. Poesias que tratavam do social, do aspecto político do ser humano. Não quer dizer que não se vá mais falar sobre isso, vai se continuar falando, só que em segundo plano, porque agora o texto vai se voltar para dentro do ser humano. Se lá fora o contexto está tranquilo, naturalmente, o que ocorre? O sujeito vai se voltar para dentro de si. Vai aprofundar a reflexão sobre esse ser humano em sua complexidade existencial. Principalmente o misterioso universo interior da gente. Muitas vezes a gente nem se conhece, não gosta nem de mexer, quanto mais reflete, quando vai mais profundo na alma, até se sente incomodado. É esse individual que revela, no caso, os dramas de toda a humanidade. Se fala de um ser, de um eu lírico, de um personagem, e através dele nós poderemos falar da complexidade do ser humano. Por que ele pensa assim? Por que ele age assim? Por que ele reagiu assim? São esses aspectos que serão abordados nas obras literárias na maioria das vezes. Alguns textos vão buscar ainda esses temas relacionados ao social, ao moral e ao político, mas em menor quantidade que na geração anterior. Nós vamos ter ampliação do poder de significação da palavra e do texto, como nós vimos, não vai se limitar a apenas um aspecto. Né? Nós teremos textos polissêmicos que vão poder extrair significado dele de várias maneiras, da parte escrita, da parte visual, da junção das duas. Então, nós vamos ter uma ampliação do poder de significação da palavra e do texto. Aqui eu tenho um exemplo de uma poesia, que é uma poesia concreta, certo? Mas que também trabalha o aspecto social. Ela é composta por 2 folhas, um papel de seda sobre um papel sulfite convencional. Trabalha como um texto concreto pede, com poucas palavras só as necessárias, é uma linguagem mais econômica, muitas vezes fazendo trabalho com a sonoridade, né, com os sons parecidos, com a alternância de apenas um fonema entre as palavras. Por exemplo, grita para grifa, a diferença é apenas de um som e nós temos palavras diferentes. Então, eles trabalham esses aspectos visuais, a arrumação dessa palavra, o cuidado de fazer com 2 folhas, com uma que não vela tudo que está atrás. Então, tem todo um carinho, um trabalho com a forma também nesse texto. Observe. Arte longa, vida breve. Escravo se não escreve. Ou seja, quem é analfabeto vai ser escravizado na sociedade. Escreve só, não descreve. Grita, grifa, grafa, grava. Uma única palavra. Greve, 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 até o final. São questões sociais. A pessoa que não é escolarizada, que será, obviamente, um escravo dessa sociedade. Ele não tem a capacidade de argumentar, não tem capacidade de reivindicar seus direitos que não seja com essa única palavra, ou seja, através da greve. É a única maneira que um assalariado que não tem formação cultural melhor tem de exigir seus direitos, né? Sem muita argumentação, partindo para a ação. Outro autor que merece muita nossa atenção, para o qual nós precisamos nos direcionar bastante, procurar ler bastante, se chama Ferreira Goulart. Ele é um poeta que também vai ter várias fases, vai ter inclusive fase neoconcreta, mas ele vai se destacar muito mais pela sua poesia de caráter social, aquele comprometimento com a parte política e social da sociedade, que é o que a gente chama de literatura engajada. Fazer uso do texto literário buscando alguma forma de atuação na sociedade, conscientizando, denunciando, reclamando, reivindicando, representando as vozes dos excluídos. Então, é um texto que tem essa preocupação, esse comprometimento com a parte política e social do ser humano. Ele é um dos autores que mais tem caído no Enem nas últimas décadas, então precisa do nosso cuidado, do nosso interesse. Ler bastante sobre ele, bastante sobre seus poemas, busquem esse tipo de informação. Aqui a gente tem um exemplo de um trecho, né, o poema inteiro, certo? Mas onde a gente percebe algumas características da poesia desse período. Não há vagas. O preço do feijão não cabe no poema. O preço do arroz não cabe no poema. Observe, né? Está bem atualizado. O preço do arroz não cabe, de tão grande que está.
Não cabem no poema o gás, a luz, o telefone, a sonegação do leite, da carne, do açúcar, do pão, etc. É um texto que tem sua continuidade, é só para ilustrar algumas características. O tratamento de temas sociais, de temas políticos, a descrição. É um texto bastante descritivo, retrata aquele momento. Isso é uma característica dessa poesia também. Aí nós temos o emprego de técnicas ainda da geração de 22, né? Versos irregulares, um verso bem comprido, outro com duas sílabas. Não tinha essa preocupação com a rima nem com a estrofação, não há separação aí das estrofes regulares também. Observe a quase ausência de pontuação desse texto. Então, ainda há empregos de características das gerações anteriores, não há esse abandono pela segunda geração, também não haverá pela terceira, tá? Um cuidado com a forma do texto, mas aí a preocupação muito mais com a sua mensagem, mas é uma característica do Ferreira Goulart. Dentro da poesia, o que vai marcar bastante essa época é o que a gente chama de experimentação, que vai ser o espírito norteador da estética pós-modernista. Vamos experimentar. Vamos testar assim, vamos testar assado. E se eu fizer desse jeito, se eu fizer desse outro? E se eu botar figuras? E se eu usar pontuação? E se eu fazer isso aqui como recurso? E se eu colocar na parede? Quer dizer, experimentar, testar outras formas de composição do texto literário, para sair daquela mesmice de palavras pretas numa folha branca. Tá? Isso vai acontecer com vários autores. Quando a gente falou sobre Drummond, nós percebemos que ele também fez uma obra de experimentação, embora depois tenha voltado para sua composição tradicional. Mas isso é uma característica de alguns grupos e de alguns autores, essa liberdade de poder experimentar. Eles têm licença poética para usar a língua como desejarem. Então, esse vai ser o princípio norteador, sem amarras, sem limites, experimentar tudo que for possível, tudo que vier à sua mente. O sentido vai deixar de ser pré-existente nesse texto para se definir como um processo, ou seja, o sentido desse texto vai sendo construído a partir do momento em que essa obra começa a ser lida pelo público. Então, cada público vai interpretá-la de uma forma. É o que acontece, por exemplo, com uma pintura abstrata. A gente pega uma tela abstrata, cada qual vai interpretar essa tela de um jeito. Então, eu sou capaz de chegar na frente dessa tela e dizer: nossa, mas eu vejo a degradação, o ambiente destruído, essa tela é muito triste. Aí a pessoa que chega na sequência diz: nossa, mas essa tela me passa uma paz, parece uma tranquilidade. Enfim, cada qual vai interpretar essas imagens abstratas da sua forma. É mais ou menos como vai acontecer com esse texto. Como haverá muita experimentação, muitas vezes o sentido desse texto não vem muito claro para a gente. Cabe ao leitor ler, tentar fazer associações e buscar sentido à medida que for lendo esse texto. Não vem tudo pronto para a gente, não. Parte do significado do texto é responsabilidade de quem lê o texto. A arte vai se aliar à mídia para atingir o grande público. Por quê? Nós tínhamos um público fugindo para a televisão, por exemplo, deixando de ler, especialmente poesia para assistir TV. Então era necessário trazer esse público de volta. Daí é que vem essa preocupação de atingir principalmente o quê? O nosso principal sentido, que é a visão, chamar a atenção da nossa vista para o texto. Provocar. Então, o que a televisão tem? Ela tem movimentos, elas têm formas variadas, ela tem cores, ela tem sons. O texto vai precisar ter isso também, senão não vai captar nosso interesse. Então, é a partir daí que os autores vão buscar formas diferenciadas de produzir seus poemas. O desejo de encontrar códigos formais que trouxessem para o verso estruturas semelhantes àquelas que são utilizadas na comunicação de massa, é isso que eu estou dizendo. Cores, símbolos, formato de letras, organização gráfica, tudo que fosse visualmente interessante para o leitor. A produção literária desse período ela vai se concentrar em São Paulo e Rio de Janeiro, onde ficavam as principais editoras do país, tá? As revistas também. Então é lá que haverá divulgação desses textos. A gente chama atenção porque mais tarde, quando vocês forem ver a poesia marginal, né, a divulgação vai ser feita de uma maneira diferente. A circulação se dava através das revistas literárias, que continuavam existindo, existem até hoje, diga-se de passagem, e também de edições particulares. Essas edições encomendadas pelas editoras, certo? Ou às vezes pelo próprio autor. A gente vai ver, por exemplo, João Cabral de Melo Neto pagar ele próprio a edição de uma obra sua. Então, ele mesmo pagou pelos exemplares e distribuiu.
E na poesia, vamos ver quais são as características gerais em resumo? O sentimentalismo vai ser substituído pelo racionalismo, então nós não teremos mais aquele texto tão sentimental, texto poético sendo feito para mostrar emoções e sentimentos, e o lírico totalmente emocionado escrevendo, não. Ele pode falar de emoções e sentimentos, inclusive, mas baseado no raciocínio, na análise desses sentimentos e dessas emoções. Ela vai ter um caráter bastante descritivo, como eu já falei para vocês ali no caso do texto Ferreira Goulart, né? Tem uma tendência a descrever, a analisar as ideias. Tem essa poesia concreta que vai ser muito visual, muito interessada nos objetos e nos materiais da natureza. A renovação estética, que era uma preocupação permanente para tornar esse texto interessante. A valorização dessa técnica de composição, ou seja, o trabalho com o texto mesmo, escrita e reescrita quantas vezes fossem necessárias. Aqui nós temos mais exemplos de dois poemas concretos. Vamos ao primeiro. Ovo, novelo novo no velho. O filho em folhas na jaula dos joelhos. Infante em fonte, feto feito dentro do centro. Está falando sobre o ovo, o nascimento, a criação de uma vida dentro de um objeto. Então, observe que a maneira como ele arrumou os textos sugere uma certa forma oval. É um feto feito dentro do centro, dentro do ovo, um filho que está nascendo. É o novo saindo do velho. Aí a gente vê a sonoridade, várias vezes a letra V, a letra N, o F também, né? Infante, em fonte, feto feito, folhas, filho. Então, essa aliteração, essa escolha desses vocabulários com sons parecidos, tudo isso é um trabalho sonoro, visual, né? Também aliado ao texto e à significação desse poema. Do outro lado, nós temos um texto feito em forma de espiral, como se ele estivesse indo em direção ao centro. No meio do meio não há nada. No meio do nada, nenhuma coisa. No meio da coisa, um i. Então a gente começa a ler pensando que esse poema pode estar fazendo uma reflexão existencial, que no meio do meio não há nada. Mas no final, quando a gente chega lá no centro, a gente observa que ele está falando, na verdade, de coisas concretas. No meio da palavra meio não há nada, duas letras para cada lado. No meio do nada também não há nenhuma coisa, duas letras também para cada lado. E no meio da coisa, o que é que nós temos? A letra I. Então, ele brinca, né, com uma reflexão existencial, mas também faz aí capta a nossa atenção pela forma, obviamente, e trabalha além do nível profundo, né, do significado, também com o nível superficial, que é a aparência desse texto. Então, esses que nós vimos foram textos que representam o concretismo, a poesia concreta, que era uma proposta muito radical de experimentação com a forma, sem amarras nenhuma, pode fazer tudo o que o poeta quiser. Ela incorpora a poesia aos signos da sociedade moderna, os símbolos, as cores, o movimento, as formas, tudo que fosse característico da sociedade moderna iria entrar nesse texto poético, atualizando esse texto, né? Ali a exploração de aspectos formais e a observação crítica da realidade, como nós já vimos. Os principais objetivos dele eram eliminar esse intimismo, né, que tornava esse texto literário pouco interessante para todos. E esse eu lírico, trazendo para a realidade, não só para o universo individual, retomando os procedimentos que já eram adotados pelas correntes de vanguarda, especialmente o cubismo, né, o estudo das formas, tentar representar vários ângulos de um mesmo objeto, e também do futurismo. Os concretistas buscavam a expansão dos sentidos que essa poesia poderia ter, incorporando o signo visual, a aparência, como um elemento carregado de significado. Agora não são mais letras, são letras e formas, e cores e símbolos. A parte visual desse texto também vai ter significado, que vai interagir com as palavras e criar novos sentidos para ele, multiplicando as possibilidades de leitura. Essa é a proposta geral deles. Vão valorizar, no caso, a disposição gráfica dessas palavras nas folhas ou onde quer que elas fossem escritas,
Vão utilizar muitas elipses, vão retirar, suprimir várias palavras, deixando apenas as essenciais. Nós já vimos que eles costumam ser econômicos com as palavras. E vão utilizar o espaço da página como elemento de composição do poema. Utiliza recursos da poesia, então, das artes visuais, da publicidade, da música e das tecnologias digitais, sempre unindo a palavra, o som, a imagem e o movimento numa busca de uma unidade estrutural, que eles chamavam de verbo e voco visual. Palavra, som e imagem. Aí nós temos dois exemplos de textos concretistas, né? No primeiro, nós temos um texto que é construído parte com letras e parte com símbolos, estrelas e bolas, simbolizando as letras. Então, mesmo que as palavras não estejam completamente expressas, a gente consegue ler o texto fazendo essas associações. A letra E sendo substituída, por exemplo, pela estrela e a letra O por essa bolinha. Onde quer que você esteja, em Marte ou Eldorado, abra a janela e veja o pulsar quase mudo. Abraço de anos, luz que nenhum sol aquece e o oco escuro esquece. Então, sonoridade, aspectos visuais trabalhados, tudo para tornar esse texto interessante e chamativo para os leitores. Do outro lado, nós temos o texto amor, né, em forma de pirâmide, o amor acima de tudo. Essa pirâmide nós temos aí a mescla, a mistura de algumas letras e no final chegamos aí à conclusão de que o amor é a morte mor, é a maior morte de todas. Aqui nós temos mais um exemplo de um texto da poesia concreta. Olha o cuidado desse poeta, que trabalha com dobraduras, que faz esse texto em forma de cartão, ao ser fechado, sem sentido. Quando abre, abre não só o texto visualmente, a forma dele, mas também os significados. A gente precisa manusear, a gente precisa ler, precisa ver vários ângulos para conseguir fazer a interpretação. Aí ele trabalha com forma, com volume, com cores, todo um cuidado, né? Um trabalho com a forma desse texto. Olha os próximos. Esses aqui também precisam ser manuseados. Nós precisamos, assim como os cubistas, olhar de cima, de baixo, de um lado, do outro, para conseguir ter a totalidade, conseguir interpretar esse poema. Mas, mais uma vez, eu trabalho com dobraduras, com disposições diferenciadas, com cores. Observe, por exemplo, nesse primeiro quadro, que Augusto de Campos e Júlio Plaza são os autores, né, que fizeram esse texto, cada qual no sentido, de cabeça para baixo, dependendo da maneira como você estiver segurando esse texto. Então, eram experimentações bem radicais. Alguém vai dizer, professora, mas isso é texto? Bom, se está trazendo algum significado, tentando mandar para a gente alguma mensagem, vai ser um texto, certo? Então, essas experimentações são bem radicais, bem diferentes do texto tradicional, e era justamente essa a proposta.